As terras brasileiras. Nosso território que possui enorme diversidade, tanto por fauna quanto por flora. Apesar da tamanha quantidade e variações de espécies que vivem nesse local, nesse trabalho, vamos dar enfoque a um animal em específico, o ser humano, e como ele se adaptou ao ambiente, conseguindo criar seus próprios conceitos e organizações, sendo conhecidos futuramente como povos indígenas Tupi-Guarani. Eu sou Fabrício Batista Pertilli. Eu sou Gabriel Kenzi Sato. Eu sou Enzo Cavalieri. Eu sou Kenzo Sakashita. E juntos vamos nos aprofundar sobre a cultura e a organização dos povos Tupi-Guarani. Antes da gente continuar o trabalho, eu vou esclarecer as partes que cada integrante do grupo vai explicar. O Enzo vai falar sobre a localização dos povos e seus esportes praticados. Eu vou falar sobre sua política e sua economia. O Gabriel vai falar sobre a sua sociedade. E, por fim, o Kenzo vai falar sobre a sua religião e como os povos estão atualmente. Com a sua localização espalhada, os povos tupi são encontrados em regiões diversas do país, desde o sul até o norte, visto que o seu espalhamento foi devido à expansão dos portugueses, e com isso, muitos acabaram se escondendo nas matas e outros acabaram ficando perto das civilizações, e com isso, a sua cultura acaba variando. Porém, achar todas as tribos espalhadas pelo Brasil é uma dificuldade até hoje, já que muitas se isolaram na mata e a sua comunicação com os civilizados acaba sendo um pouco difícil. A localização dos povos tupis-guaranis em 1500 se estende pelo litoral do Brasil, na região que hoje compreende o estado de São Paulo até o Pará. Nessa região viviam tupis-guaranis, que comumente são designados como tupis-nambás, os quais dividem diversos povos. Com o espalhamento dos povos, algumas tribos optaram por ficar mais perto das civilizações, e com isso obtiveram a civilização. Já outras tribos se adentraram na mata e com isso mantiveram as suas culturas mais fortes e se isolaram da sociedade atual. Os tupis-guaranis viviam em uma organização política baseada em aldeias, lideradas por um chefe conhecido como cacique. Cada aldeia era autônoma e possuía sua própria estrutura social e política, com o cacique sendo responsável por liderar a comunidade, tomar decisões importantes e garantir a ordem interna das aldeias. Além disso, os tupis-guaranis possuíam um sistema de parentesco complexo, em que os laços familiares e de parentesco desempenhavam um papel fundamental na organização social e política da comunidade. Eles também tinham um sistema de divisão de trabalho, onde cada indivíduo desempenhava um papel específico na sociedade, como caçadores, pescadores, artesãos, entre outros. Em termos de tomada de decisão política, as assembleias comunitárias eram frequentemente realizadas para discutir questões importantes e chegar a um consenso. Resumindo tudo isso, os tupis-guaranis viviam em uma sociedade política organizada, onde a liderança era exercida pelo cacique e as decisões eram tomadas de forma coletiva e principalmente democrática. A organização social da tribo Tupi-Guarani é baseada muitas vezes em clãs que são liderados por pajés.
muitas vezes responsáveis pela comunicação com espíritos e outras entidades religiosas. A base social da sociedade Tupi-Guarani é a família extensa, que, basicamente, é uma organização baseada em famílias, que, de acordo com sua afinidade entre elas, decide o seu valor social e econômico. Outros exemplos são a cooperação de membros da mesma tribo e alianças entre nativos. Também vale a pena destacar que quanto mais velho for o membro da tribo, mais respeitado ele será, sendo essa uma prática e costume normal em praticamente todo mundo. Agora, partindo para a parte de organização econômica dos povos Tupi-Guarani, ela era baseada em uma economia de subsistência, que se caracterizava por divisão do trabalho por sexo, cooperação e compartilhamento, e relação harmoniosa com a natureza. As atividades econômicas dos povos Tupi-Guarani incluíam caça, pesca, agricultura, principalmente de tubérculos como a mandioca, coleta de frutos e fabricação de utensílios de cerâmica. A divisão do trabalho era baseada na diferenciação sexual, com os homens responsáveis por caça e pesca, elaboração de armas de guerra, segurança da aldeia e construções. Tarefas mais braçais. As mulheres eram responsáveis por prática da agricultura e coleta de frutos, cuidado com as crianças e afazeres domésticos. Os Tupi-Guarani viviam em aldeias construídas próximo a costas, rios ou florestas, aproveitando os recursos naturais da região. A alimentação desses povos eram principalmente compostas por mandioca, milho, feijão, frutas, peixe e carne de caça. Pela tradição oral, repassavam os costumes e orientações para os rituais de vida e de morte. Entre os rituais de vida marcantes estão a celebração de passagem que marcam a transição para a vida adulta. A característica comum dos povos indígenas brasileiros no que tangem à religião é o xamanismo. O povo Tupi-Guarani acreditava em um Deus supremo que o chamavam de Deus do Trovão e o denominavam Tupã. Os índios acreditavam desta entidade suprema que podia ser ouvida durante as tempestades. Os trovões eles chamavam de Tupacinunga e seu reflexo luminoso de Tupaberaba. A religiosidade dos Tupi-Guarani não conhecia a noção do sagrado. Ao contrário de outros índios, pareciam não possuir ritual algum de qualquer tipo de culto religioso. Aparentemente não tinham conhecimento de Deus, não apareciam ter crenças de alguns outros seres, maléficos ou demoníacos. Os esportes praticados pelos povos indígenas são diversos e incluem modalidades tradicionais e atuais, sendo as tradicionais o arco e flecha, arremesso de lança, canoagem, corrida de tora e lutas corporais, e os atuais, natação, futebol e o voleibol. Cada etnia também tem jogos e esportes tradicionais específicos. Nas comunidades indígenas guaranis, os esportes mais populares são o futebol e o voleibol. O futebol praticado mais pelos homens e o voleibol praticado pelas mulheres. Entre as brincadeiras desses povos estão o colado, esconde-esconde, bicho, pula-corda e lutinha. As modalidades tradicionais não são apenas esportes, mas sim meios de sobreviverem, como o arco e flecha e arremesso de lança. Eles conseguem a sua comida e também na luta entre tribos. Já a canoagem eles usam como meio de transporte, sendo para brigas, conflitos ou para ações sociais, como a ação entre outras vilas. Já a luta corporal é para que os jovens aprendam a ficar mais fortes e espertos, para que ocorra um ataque em outra vila, eles consigam se defender e lutar pela tribo. Hoje em dia, esses povos habitam 9 estados brasileiros, além da Argentina, Bolívia e Paraguai.
Somente no Brasil há pelo menos 51 mil. Embora sejam todos Guarani, esses povos possuem diferenças no modo de falar, no comportamento religioso e na organização social. Atualmente, os Tupi-Guarani vivem espremidos em pequenos pedaços de terra cercados por fazendas de gado e vastos campos de soja e cana-de-açúcar. Alguns não têm terra alguma e vivem acampados na beira das estradas. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy